Um dos casos é a independência do Brasil. Nossa, Dom Pedro I consagrou, por isso que ela é padroeira do Brasil. Ele foi lá, quando foi encontrada a santa, e consagrou o Brasil a ela, mesmo sem saber que ia conseguir a independência. Aí ele pediu, Ó, mãe Aparecida, até arrepiou, rapaz. Não sabia eu disso. consagro o Sabia Brasil à senhora, porque eu sei que a senhora vai me ajudar. E aí, quando ela retornou, aí veio pedir ajuda em São Paulo. A nossa princesa, Dona Maria Leopoldina, Leopoldina. assinou o decreto, trouxe para ele aqui próximo, no museu, onde nós temos um museu. Aqui pertinho. Ele decretou, rasgando as divisas portuguesas e jogando no chão. Então, Maria veio ao Brasil, o imperador consagrou. Então, são coisas que estão relatadas. E até esse ocorrido, esse acontecimento, isso nós temos registro disso, tanto nos fatos históricos do Brasil. Não é divulgado. Né? Não é divulgado. Tanto que ele falou isso agora. Não é divulgado por quê? Quando foi implantada a República no Brasil. Ah, sim. Vamos Esquece esquecer, religião, né? vamos esquecer Sim, a religião, existe vamos esquecer a família real. Sim. Nossa, uma mulher que decretou a independência e mandou a carta para Dom Pedro? Não, mulher não pode no Brasil. Sim, a sociedade é machista. Dia 20 eu publiquei muita coisa, porque meu próximo livro é Brasil 100% África. Né? Nossa, que legal. Mas esse, muito legal. Mas Alexandre, você não concorda que esse assunto, lógico, dia 20 é uma data que... É a morte do Zumbi dos Palmares. Sim. Aí transformou ela para... Uma data comemorativa. É uma data pra... comemorativa, Eu não sei se é comemorativo. Porque tentaram incriminar ele, né? Tentaram incriminar o Zumbi. Falaram que tinha escravos, etc. Aí por isso que ele tem que ficar em evidência. Sim. E aí entra no nosso contexto aqui. Porque ele amava os irmãos africanos mesmo, porque senão ele não daria a sua própria vida como ele deu. Foi esquartejado, teve sua cabeça colocada em púlpito. Ele deu a vida pelo próximo. Então entra no nosso contexto. Sim. Então é um assunto que tem que mostrar. E em um certo momento ele foi criminalizado. O status quo vai tentar criminalizar, sempre. Né? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Acho que quem detém a mídia vai tentar criminalizar. Eu mesmo fui atacado. Todo ano eu sou atacado. Nessa época? Porque eu posto um monte de coisa. De todos os nossos irmãos africanos, descendentes de africanos, eu posto muita coisa. Só que quando eu posto alguma coisa do Zumbi, sempre alguém me ataca. Sempre com essa mesma história, né? Sempre com essa mesma... Eu deixo. Eu nunca vou deixar de falar. É igual quando algumas religiões criticam quando tem uma oferenda. Isso daí eu passo. Sempre nas aulas. Foi feito uma macumba, foi feito... Aquele prato de comida era usado para guiar as pessoas até o quilombo, para alimentar as pessoas até o quilombo, para ajudar o próximo. Alguém que estava necessitado, estava fugindo para se refugiar lá no quilombo, ou no Palmares, ou em qualquer outro. Tá? Os portugueses precisavam dos seus escravos, ou os espanhóis, ou os holandeses, ou os franceses, ou os ingleses. O que nós vamos fazer? Vamos falar que isso daí é coisa... Vamos falar que isso é coisa ruim. É feita coisa ruim, feita para o mal. Não mexe nisso. Se você vê alguém chegando perto, entrega para a polícia. Aí que começaram os capitães do mato. Sim. Essa história eu conheço, da origem da e a palavra macumba mesmo né? É o instrumento. Sim. O instrumento. Percussão lá. Mas ali o que eles colocaram o nome num prato de comida que era feito para salvar alguém. E hoje essa oferenda é feita, essas pessoas fazem, para esses espíritos que já foram desencarnados. Para pedir uma ajuda, para uma oferenda, como se fosse que Abraão fez lá com o bezerrinho que chegou lá, a ovelhinha, e assim. Até as religiões hinduístas, budismo usa oferenda de comida. O Hare Krishna usa oferenda de comida. Inclusive, no Hare Krishna, eu vou falar porque eu fui Hare Krishna durante 2 anos e meio, devoto externo.
Isso. Mas a Bíblia fala também. A Bíblia, porque é aquela coisa, você oferece essa né? comida. É que não usa o termo oferenda lá, né? Mas... E essa comida é abençoada e você pode até consumir depois. Porque ela é como se você tivesse. A hóstia. Não sei, a hóstia a gente não fala que é o sangue e o corpo de Cristo. Isso. A hóstia e o vinho, né? Eu vi. O sangue, você está consumindo. A Você hóstia, tá se nada mais, alimentando. nada menos do que uma farinha. Deu, não? Facilitou. A área de humanas, ela é caracterizada por algumas áreas como uma área que acaba modificando a cabeça das pessoas, né? Eles dizem Não que é interessante para o governo, isso, ter seres pensantes. né? Ah, é isso. Quem sabe de política. Aliás, não para esse governo, para qualquer governo. Qualquer tá, governo. gente? Não é... Então, quem sabe de pra política, qualquer quem governo. sabe de Quem? religião, quem sabe do que aconteceu no passado, vai passar isso para alguém. Você passando isso para alguém, você vai tornar essa pessoa Cabeças um ser pensantes, pensante. né? Isso, cabeça pensante. Cabeças pensantes questionam. Quem questiona vai Quem querer questiona vai querer alguma coisa depois. mudança. Vai buscar e vai querer mudança. Querendo mudança, aí todo mundo O vai assunto vai longe. Vai Vai ser boa a coisa, vai ser boa. Não, mas é como eu falei, não vamos pro viés político, né? Não é. Não é intenção, mas eu entendo exatamente o que você falou. Como que é? O famoso pão em circo, né? Israel hoje está localizado, já como você é um professor, geograficamente. né? Onde seria Canaã, a terra prometida? Eu não sei se tem essa Só que a terra foi prometida. marcação. A terra foi prometida para todos os filhos de Abraão. Os palestinos não são filhos de Abraão, porque são descendentes de Ismael. As três religiões são de origem semita, né? Então nunca mais vai acabar a Guerra Santa, porque todos têm direito à terra de Canaã, que Deus prometeu para os filhos de Abraão. Para todos Isso, para os filhos de Abraão. Todos nós somos Sim. os filhos. Ué. Vocês vão se multiplicar como os grãos de areia e as estrelas do céu. Nós estamos aqui. Vocês Não vão se cabe espalhar. todo mundo lá, né? Não cabe todo mundo. Não começa daí, né, cara? Não cabe todo mundo. Mas todo mundo quer a Terra Santa. Todo mundo quer. Todo mundo quer chegar lá. Então aqueles povos que lá brigam, e só que aí eles começam a puxar a sardinha para o seu lado e distorcer as escrituras também. Aí começa a distorcer o que é mais fiel, o que pouco se perdeu, que é o Antigo Testamento. Ninguém lê a Bíblia por ler. Acho que... Você vai... tô curioso, vou ler a Bíblia. Não, você está buscando um algo a mais. Um algo a mais para você. Teoricamente, você está se ligando ao divino, a Deus. Se você está lendo justamente para se especializar, aperfeiçoar, para dividir essa palavra, para conhecimento, dividir com outras pessoas, você vai ler com a mesma garra, com o mesmo brilho. Mas ocorrem interpretações diferentes. A gente pegar um trecho e colocar, ou cada um de nós lermos, nós vamos interpretar e falar coisas diferentes. Por isso que também Cristo falava em parábolas. Algumas pessoas entendem, outras não. É a mesma coisa quando alguém... Isso só acontece comigo. Não, isso não acontece só com você. Acontece com todos. Só que quem entendeu e continuou, já resolveu aquilo. Quem só reclama e fala, isso só acontece comigo, é porque eu não consigo interpretar. Vai ficar acontecendo o ad eterno, né? Aí é o quê? Aí os 40 anos no deserto. Dando volta, dando volta. Sendo que era só pegar o GPS... ligar o Waze. Linha reta aqui, né? Ligar o Waze. Ninguém deu o Waze pra esses caras. Então, entendeu? A interpretação, ela muda. Mas chega uma época que a gente consegue interpretar, olhar e mostrar de uma maneira diferente. E ela tá aí para isso. É um livro que está aí para isso. Mas ela pode ser mudada, porque tem pessoa que não vai pegar e ler. Ela vai ouvir. Só Da Vinci foi capaz de fazer isso. Contestar aí? Contestar, mostrar, ler a Bíblia de trás para frente. Mas visto como louco até hoje. Como nós falamos agora há pouco. É o Código Da Vinci, né? O Código Da Vinci, é verdade. É o Código Da Vinci. Ele foi o único capaz, mas ele era assim, muitas pessoas dizem que não.
Mas eu, pelas minhas pesquisas, ele era temente a Deus. Sim, eu imagino que sim. Só que a Bíblia que ele mostrou ali, ele estava mostrando o porquê dessas previsões. O porquê que aquilo aconteceu. Lê de trás para frente. Então ele mostrava lá. Agora eu não me lembro de nenhum trecho agora para falar que ele fez, mas ele mostrava lá de trás para frente. No ano tal isso vai acontecer. O cara tem que ser um crânio para fazer aquilo, né? Fazer essa interpretação. Para mostrar, interpretar aquilo lá. Então ele era um dos que tentou mostrar se era certo ou errado, tentou interpretar o que ia ou não acontecer. Ele foi mas, Alexandre, do ato de maldade. Você não acha que é uma contradição tudo isso? As guerras que Deus, vamos dizer assim, apoiou. Muita contradição, né? Eu não acho contradição, não. Eu acho acerto de contas. Pessoal, eu posso mais e quem pode mais fala menos. Não, ô César. Não sei. Sabe por que eu digo contradição? 420 anos escravizados. Então, cara. Então a gente começou até José, eles estavam livres, né? Porque então, rei, ele era o governador. Mas você está se apegando só no Egito, mas a gente já começou falando assim das mortes primogênitos do Abraão, que era o primeiro seguidor, vamos dizer assim, né? O primeiro escolhido por Deus então, ali para multiplicar o povo de Deus pelo mundo todo. Essas coisas que eu tô falando, a gente chegou no povo Egito, porque nós falamos das guerras que ele apoiava e tudo mais, até isso a gente até brincou, é o próximo dele, ele tá defendendo. É o próximo. Mas é o próximo. Mas eu tô falando, eu acho que, e as famílias que ele tirou? Eu acho que existe aí um... Que amor ao próximo, que eu acho que não, eu acho que existe não existia. Na época eu acho que não existia. Eu acho que existe um fator aí que é o aprendizado. Ou você aprende por amor ou você aprende pela dor. Isso daí a gente tem que... Mas isso é nós, réis mortais, que falamos. Mas a gente está falando de Deus que prega paz, que prega nós chegamos aí. Essas coisas que nós chegamos aí interpretando. Nós chegamos aí interpretando tudo. Exatamente. Porque aquela coisa, cara, você vai aprender a me respeitar e seguir a minha religião por amor ou pela dor. Ou seja, aí é onde você é onipresente, onisciente e tem mais uma coisa, onipotente. Onisciente, onipresente e onipotente. Isso. Né? Que são as três características. Cara, ou você obedece ou você obedece. Tá bom, então me fala uma maldade que Jó fez. Jó? Ele caiu na putaria lá, não caiu na putaria, Jó? Ele se perdeu detalhe, ele transou com as filhas. Ele se perdeu na parte sexual, vamos colocar assim. Ele transou com as filhas para, inclusive, segundo dizem aí, as filhas... Nós somos, depois de Gomorra, o Sodoma, nunca lembro. Não, então não, mas ele não teve culpa. Elas embriagaram ele... Ele tava dormindo. Não é isso, eu tô falando besteira. Eu não tenho culpa. Não, peraí, eu não tenho culpa. Não, é que eu falei, eu sou um problema sério. Como que embriaga uma pessoa dormindo? Né? Não, elas embriagaram ele. E como é que você transa dormindo? Eles embriagaram ele e ela dormiu. Não, isso que fala a Bíblia, não é o que eu tô falando, mas tá escrito lá, ó. Aí é que tá. Porque elas não tinham homem. Foi o pecado. Elas não tinham nenhum homem para elas poderem. Elas achavam para elas poderem procriar. Elas achavam que não tinham. Elas achavam que o mundo tinha acabado. Só restavam os três, né? Então, vamos continuar a perpetuar a espécie, né? Fizeram a mesma coisa com ele. Exatamente. Mas que culpa o cara tem? Toda. Mas peraí, agora peraí. Acaba a espécie aqui, pô. Tá bom. Né? Mas se eu sou temente a Deus, acaba a espécie aqui. Mas quando começou o castigo de Jó, vou voltar aqui no Satanás, era porque o Jó era o cara mais rico que tinha lá, que tinha as filhas mais bonitas. Ele é inveja, né? É inveja. Já começou, aí começa... Inveja. Mas começa os pecados. Começa os pecados ali. Mas não era o Jó que inveja. Então, mas é que tá. Ele como pai não conseguiu controlar a soberba das filhas e da esposa. Não, peraí. A Bíblia diz o seguinte... Ele pode ser controlado, mas não conseguiu controlar. Exatamente. A Bíblia Deus começou a cascar Jó foi por causa das asneiras que o Satanás falava no ouvido dele. Não teve nada a ver com o que o Jó fez. Foi simplesmente com que Satanás falava que ele era muito... Ele não podia ser... Ele era maior que Deus, né? Satanás falava. Ele é maior que o Senhor.
ele é... Não, você está dizendo que Satanás influenciou Deus? Exatamente. Não. Ué, tá escrito na Bíblia. Não, de jeito nenhum. Tá escrito na Bíblia. Deus, cara. Não. Não. Tá escrito na Bíblia. Ele pode ter influenciado. Jó. Nas atitudes. Mas não que... Nas atitudes. Ele isso que eu tô pode falando. ter influenciado Jó Não, e Jó... Jó. Não. Eu tô falando, eu vi esses dias esse livro. Por quê? Posso estar- Mas vamos partir de Aí novo cai na interpretação. Aí eu cai acho que é questão de no interpretação. fator de Acho que é interpretação. uma questão de interpretação. Porque como Satanás, né? Se é que existiu, Não existiu. poderia ter influenciado Deus. E você acabou de Não falar. existiu. Não existiu. Sim, mas então, aí eu vou voltar ao que eu falei. Aí o Deus espírito de fez sem interpretação. ninguém, então. Botaram o Satanás lá pra botar a culpa no Satanás. Sim, Mas não existiu, diz a mas história que ele não existiu. fez por culpa de Jó. Não, culpa de Jó. Bom, Sim. Não, imagino, a culpa mas- pode, se a gente. a Bíblia não Pode ser diz. dele. Não diz, mas pode ser. A Bíblia diz só que o problema do Jó é que ele era o cara mais rico do mundo, porque que ele tinha tudo aquilo. Tanto que Deus. E ele era temente a Deus. Depois, no final, ele foi julgado, porque ele começou a falar. Começou a atacar Deus, porque Deus fez tudo isso. Matou filho, deu as doenças pra ele. Isso não pode ser um dos erros que nós falamos? Sim. Pode ser, Tá. sim. Um dos É erros. que nós estamos fazendo aqui, discutir exatamente o que pode ser errado. Sim, certo ou errado. Eu- Esse pode ser. Tá vendo que esse Eu posso. é um eu posso até fato que pode culpar ser o- errado. claro. Por quê? Porque nós não chegamos. Eu posso até culpar o Cid Moreira. Que eu tava... Cid Moreira que falou isso pra mim. Cid pô. Moreira que falou isso daí. É aí que eu falo do entendimento da interpretação. É. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir comprovar. Os Coisas- jovens eles se afastaram da. Não vamos Da falar palavra, religião. né? Vamos falar da Da- palavra. vamos falar da palavra de Deus, da divindade. Porque religião nós temos várias. Sim, sim. não Seguem vou- o mesmo Deus, mas com Sim, milhões de sim. nomes aí. É diferente. Mas o jovem hoje, ele se afastou. Porque o jovem de hoje tem tudo muito mais fácil. O jovem de hoje não tem quase luta. Ele tem as coisas fáceis. Então, para ele, se você não fizer isso, você vai ser castigado. Se meu pai não me der, minha avó me dá. Se minha avó não me dá, Alguém meu dá, tio- né? É. Alguém dá. Então ele nunca vai pensar em ser castigado. Ele nunca vai pensar que alguma coisa. Ele só vai se preocupar, às vezes, com a divindade, o dia. Que No último precisa. dia de vida, lá que ele precisa. Ele falou, na hora que a porca o Tá negócio- doente, É. tá. É isso. Falando português, claro, a hora que a água bate na bunda. Exatamente. É isso então. O Por cara- isso que o cara fica esperto. a mudança ia Aí eles me xingou. fazer. Não, sim. Agora não. A mudança ia. Vocês escutaram falar? Eu escutei ela falar alguma coisa. Aqui ela não falou, não. A mudança ia ou não afetar, por quê? Os jovens às vezes não estão muito. Não todos, tá? Não vamos generalizar. Sim, Sim, claro. não, claro. não. Tem sim, muito sim, jovem sim. aí que Muito jovem. que Pô, segue, que imagina. estuda, que fala, que debate, contesta. Isso precisa. São Eu acho que os não é nem, pensantes que nós falamos. Sim, né? Alexandre, tem não é nem a bastante, questão tem de você bastante. seguir a Bíblia exatamente. Não. Você tem que ter um credo. Você tem que né, vamos dizer ter, assim. você tem que ter uma Seguir um doutrina, credo. uma doutrina Uma que coisa você, ou um credo, qualquer Sim. religião aí, ou pelo menos o que os seus familiares te passaram, né? Seguir aquilo lá para você ter uma caminhada. Hoje não. Hoje os jovens praticamente não querem. Não acreditam, não. Eles não se tratam assim. Eles vão um caminho mais fácil. Nós, desde a nossa criação, conseguimos, graças a Deus. Amém. Obrigado. Vai com Deus. Deus te abençoe. Hoje já não. Hoje, às vezes, você fala isso para um jovem, ele te dá Cara, risada. eu não saio de casa sem pedir bênção pra minha mãe. Então, Né? Ela pode estar dormindo. é isso aí. Pode Por quê? ser mania, pode ser. Mas é uma coisa que pra mim é importante. Se Claro eu que é. esqueço, E aí entra o eu nosso, já fico com aquela coisa. entra "Pô, o nosso- Vai ser legal. o nosso interior, que a nossa cabeça manda no nosso organismo. Então pode acontecer alguma coisa com a gente, ou a gente ficar afirmando aquele pensamento coisa da- e pedir a bênção. Se você Aí for acontece longe, alguma você coisa. for longe, é a coisa da vibração. Você vibrar positivamente, porque a hora que a mãe te deu a bênção. É a ação e a reação, né? claro que é. Exatamente, porque não é só a coisa. Gente, quando a gente fala de religião, quando a gente fala de credo. É toque, aqui, é que nem toque, né? não é toque. Não é que cara, toque, é que nem mas- toque. Se você
você não fica tá tranquilo. Vibrando, você tá vibrando positivamente. Se Minha você mãe me não faz abençoou. aquilo que você tá acostumado, Você não fica tranquilo. aí vem a maldade, que aí deram um nome pra maldade. sim. Mas é isso, por quê? Porque o seu pensamento partiu para um Mas lado eu vou mais- contrário.